dia no ar, 98.7. Rádio NSC, a rádio que fica com você. Estamos iniciando mais um programa Viva a Voz Saúde pela Rádio Nossa Senhora de Copacabana, hoje 21 de setembro de 2024, penúltimo dia do Rock in Rio aqui na cidade. Eu tenho acompanhado, tem sido realmente uma festa, um congraçamento extraordinário. As pessoas todas com quem eu conversei estão gostando da organização, estão gostando das atrações. Parece que o BRT tem sido um sucesso em termos de deixar as pessoas lá na porta e sem nenhuma dificuldade, tanto para ir quanto para voltar. Parabéns à cidade do Rio de Janeiro e parabéns à família Medina, que está comemorando agora 40 anos de Rock in Rio. Eu fui no primeiro, em 1985, então nós já vamos aí para 40 anos de edições, de edição do festival, e espero que hoje e amanhã continue tudo em paz e em harmonia, e que as apresentações sejam cada vez melhores. Hoje nós vamos tratar sobre um tema ligado à minha área da pneumologia, né, das doenças pulmonares, e é um tema muito impactante em termos de saúde pública. Nós vamos conversar sobre a doença pulmonar obstrutiva crônica, que eu tenho percebido que, apesar do impacto sanitário da doença, quase 400 milhões de casos no mundo e 3 milhões de mortes anualmente, apesar desse impacto, as pessoas conhecem pouco sobre a doença. Então eu trouxe uma colega médica, também pneumologista, professora titular e coordenadora da disciplina de pneumologia da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Ela é também coordenadora da pós-graduação em Ciências Médicas da mesma universidade, é pesquisadora, é cientista da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro, a FAPERJ. A professora Cláudia Costa, eu a vi numa apresentação que ela fez sobre a DPOC, e que é uma doença que me interessa muito, né? É uma doença importante na minha especialidade. E eu, quando acabou a apresentação, eu falei, eu gostaria que você fosse lá no programa para a gente bater um papo sobre esse problema, porque eu intuo que a informação é fundamental para a gente tomar as decisões, né? Se a gente não conhece algo, por que a gente vai evitar certas práticas? Por que a gente vai se preocupar com isso, se a gente não sabe que esse problema existe e que esse problema é tão impactante, né? Eu perdi alguns amigos por causa da doença. Eu perdi o João Albaldo Ribeiro, um imortal da Academia Brasileira de Letras, que juntou a DPOC a uma embolia pulmonar. Estive com ele poucas horas antes e tentei ajudá-lo a parar de fumar. Depois nós vamos conversar sobre a relação entre DPOC e fumo. Perdi também o Chico Anísio, né, que eu acho que se ele falasse inglês ele seria o maior ator do mundo, né, mais de 300 personagens, com falas diferentes, com entonações diferentes, com posturas diferentes, um gênio da comédia, né? E Paulo Altran era considerado o melhor ator dramático do Brasil, foi também por esse motivo. Uma série imensa de celebridades do mundo nos deixou por causa desse mal pulmonar. Além de ser pulmonar, nós vamos ver aqui que é também uma doença sistêmica que afeta outras partes do corpo. Então, antes da gente iniciar o programa, a professora Cláudia Costa se apresenta um pouquinho, e um pouquinho assim, se apresenta para nós rapidamente,
E eu costumo pedir às pessoas para também rapidamente dizerem por que escolheram o que fazem, né? Por que você foi parar nessa nossa área da pneumologia? E a tua história, assim, dentro da universidade? Fala pra gente. Boa tarde, Alexandre. É um prazer enorme estar contigo aqui. Um dia lindíssimo. Nosso. Tá lindo, né? E, enfim, dia de Rock in Rio. Ontem tivemos Katy Perry. Parece que foi um sucesso. Eu vi inteiro. Você viu? A Isa estava fantástica também. Isa deu um showzaço. Disseram que é Cyndi Lauper, né? Também Cyndi Lauper. Glória Gaynor. Nossa Senhora, como é que, né? Tem energia para isso tudo. Muito legal. Isso. E, enfim, um dia maravilhoso, e eu já estava em falta mesmo contigo, né? Porque você já tinha me pedido há algum tempo, e a gente está sempre para combinar. E, mas enfim, foi bom que o dia chegou. Mas chegou o dia. E chegou bem, porque, te cortando rapidamente, porque hoje é dia 21, e, na verdade, eu pensei em trazer você no dia 14, na semana passada, mas você tinha, pela Sociedade de Pneumologia e Tisiologia do Rio de Janeiro, você tinha uma atividade na Serra, né? Vocês, vários especialistas, foram à Serra para falar sobre problemas pulmonares para o grupo que exerce a especialidade fora da base aqui do Rio de Janeiro, né? Exatamente, estivemos lá em Teresópolis, isso, foi Teresópolis. Na universidade lá. Um abraço para o Paulo, nosso amigo. Foi ele que fez essa... É o coordenador da região serrana. Exatamente. Mas aí, dia 19, por isso que você viria dia 14, dia 19 foi uma lei que eu demandei a um vereador, Carlos Eduardo, a lei que acabou se tornando a lei municipal 5768, de 10 de julho de 2014. Quer dizer, nós já temos 10 anos dessa lei, dia 19 de setembro, que ficou o dia de conscientização, mas o vereador achou melhor botar semana de conscientização da doença pulmonar obstrutiva crônica, que é a DPOC. E o dia 19... eu escolhi essa data por ser aniversário de um grande amigo meu, um grande influenciador meu e professor, José Rosenberg, que ele estudava muito DPOC, estudava muito tabagismo e muito tuberculose, que são coisas que eu estou muito ligado, né? Então eu peguei a data do aniversário e você está hoje aqui para a gente repercutir não só essa data, porque é uma data específica para o Rio de Janeiro, para a nossa cidade, mas para a gente falar na doença e marcar todos os pontos que você achar importante, que a gente não deixe passar, porque a minha preocupação com essa doença é muito grande. Não precisaria nem explicar mais, é a terceira causa de morte no mundo, né? Então não é uma doença qualquer, né? Não é uma doença rara. Não é uma doença rara. Antes de tudo, eu gostaria de dizer que você pediu para falar um pouquinho de mim. Eu venho de uma família que não tem nenhum médico. Nenhum médico. Mas eu sou filho de médico. Mas são pessoas que sempre se preocuparam muito com o próximo, né? Que participaram aí na história aí, né? Que a gente já teve aqui no Brasil. Foram contrários à ditadura, né, militar, lutaram. Então, sempre tiveram uma luta de tentar fazer o bem para o próximo. Uhum. Então, eu pensei que eu poderia ajudar de uma outra forma. E desde a minha adolescência, eu comecei a namorar o fato de fazer medicina e de ajudar as pessoas de uma outra forma. Né? Aí, acabei indo fazer medicina na UERJ, me formei lá e aí eu digo, bom, eu gostaria de ser professora. Mais do que de ser médica, eu descobri que eu gostaria muito de ensinar as pessoas. E aí fui traçando minha carreira toda nessa trilha aí, né? De ser médica, mas também de ser professora. Acabei fazendo concurso e ficando lá. E a pneumologia, desde que eu passei pela pneumologia, eu me encantei, porque tem uma coisa, né, relação com a imagem, tem a relação com doenças prevalentes, como é o caso da DPOC.
Entre outras, né? Entre Tuberculose, outras. câncer de tem pulmão. muitas doenças prevalentes e um contato muito grande com população e com pessoas carentes, enfim, eu acho que isso tudo me trouxe essa vontade de atuar nessa área, né? E desde que eu me tornei professora, então eu tracei aí também. Quando é que você passou a ser professora da UERJ? Isso foi em 96. Lembrando aqui aos ouvintes que o UERJ é a Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Né? Perfeitamente. Que eu tenho uma certa, mas eu tenho uma certa preocupação com o negócio de sigla, né? É verdade. Né? É verdade. Porque... Aliás, falando em sigla, se a gente for chegar agora na DPOC, eu acho que você falou, é a terceira doença mais prevalente no mundo. É a terceira que mais mata. Que mais mata no mundo, das doenças crônicas, né? E extremamente prevalente. E se a gente tiver numa reunião de domingo, né? Vamos imaginar amanhã, sentar à mesa, as pessoas começarem a conversar e perguntar: você sabe o que é pressão alta, hipertensão? Eu acho que todo mundo sabe. Você sabe o que é diabetes? Todo mundo sabe. Você sabe o que é asma? Todo mundo... Você chega assim, e DPOC? Conhece alguém? As pessoas, espera aí, DPOC? O que é DPOC? Então, um dos grandes problemas, eu acho que na compreensão da doença é o próprio nome da doença. Sim. Eu acho que DPOC é difícil para as pessoas saberem. Porque quando você diz, não, é aquela doença que está associada ao tabagismo, na bronquite crônica, as pessoas começam, sei, conheço, tem o fulano que tem isso e tal, aí já conhece. Agora, é interessante porque o AVC também é uma doença prevalente, também é uma sigla, e eu acho que as pessoas conhecem mais. Eu não sei, Alexandre, às vezes eu tenho a sensação de que, na verdade, é um pouco culpa dos próprios pneumologistas, que em vez da gente assumir que tem esse nome, a gente se refere muito a enfisema, a bronquite, e a gente mesmo, às vezes, acaba fazendo a confusão da doença. E eu acho que a questão do gestor também, ele não investe muito em comunicação e informação. Os gestores em geral, não estou falando do governo atual. Por exemplo, essa lei municipal que a gente criou, e, aliás, tem que ressaltar que foi o vereador Carlos Eduardo que foi acessível, né, ao nosso pleito. Há 10 anos que existe essa lei. E eu não me recordo assim, de grandes eventos que, por exemplo, a Prefeitura do Rio, que é uma lei municipal, que eu quero tornar essa lei nacional, né? Eu não me recordo da Prefeitura, da Secretaria Municipal de Saúde ter feito um evento importante, dado destaque, porque quando a gente... Eu que sou muito acessado por jornalista, as datas são muito importantes, né? Quando chega o Dia Nacional de Combate ao Fumo, eu recebo um monte de demanda, o Dia Mundial idem. Há certas, por exemplo, o Outubro Rosa, né? Você tem ali, durante aquele mês todo, as pessoas falando sobre câncer de mama. Aliás, eu queria fazer uma referência a uma grande ativista, Léo Margarida Sims, que faleceu agora recentemente, e minha homenagem a ela, já fiz um vídeo com ela, e era uma batalhadora pelo câncer de mama. Mas aí você tem o mês da próstata, né? Então você tem o Setembro Amarelo, aí fica o mês em todo a gente discutindo suicídio. Mas a DPOC, apesar do impacto sanitário, é um negócio meio escondido, né? Eu acho que você está correta, mas eu acho que ainda deve ter mais coisa. Por que a gente não fala sobre a terceira causa de morte do mundo? Por que as pessoas não sabem? Eu não tenho essa certeza, assim. Tem mais dúvida que certeza. Mas é bom que a gente esteja trazendo aqui para o programa. Vamos valorizar. Já veio aqui Arnaldo Noronha, que é da sua universidade. Meu professor. Foi seu professor. Sim. Já veio aqui Alexandre Pinto Cardoso, da UFRJ, né, Universidade Federal do Rio de Janeiro, para falar sobre esse tema. Então, nós estamos trazendo pela terceira vez o tema, né? Certo. Então, enfim, de uma certa forma, nós estamos cumprindo o nosso papel. Você, quando foi lá naquele evento, você foi falar sobre DPOC, né, no evento que eu te convidei. Sim. Então, acho que a gente tem que continuar batendo nessa tecla, inclusive porque segundo o estudo que eu levantei hoje, da estimativa da página da OMS, 70% dos casos de DPOC são atribuíveis ao tabaco, né? O uso dos produtos de fumo, mais poluição, mais
Isso. Forno a lenha, enfim. Mas aí você escolheu a pneumologia e entrou lá em 1996, né, como professora da UERJ. A UERJ eu não fui da UERJ, eu fui da Federal do Estado do Rio de Janeiro. Mas eu tenho uma admiração muito grande pela UERJ. A UERJ, inclusive, quando eu fiz vestibular de medicina, era o candidato para entrar na UERJ tinha que ter um plus, né? Tinha que ter uma nota de corte lá em cima, senão não entrava. Na época a gente só chamava de ciências médicas, né? Ainda é hoje ciências médicas. Faculdade de Ciências Médicas, mas que faz parte da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Isso, mas a Faculdade de Medicina se chama Faculdade de Ciências Médicas. Continua sendo Faculdade de Ciências Médicas, é isso mesmo. E nós aqui no programa já trouxemos muita gente da UERJ. Além do Noronha, do Arnaldo, a gente trouxe gente que é da parte de educação física, da nutrição, da sociologia, da antropologia. A UERJ realmente é uma baita universidade, é um orgulho, eu acho, para o nosso estado e para o nosso país. E você titular, para o pessoal entender, como é que se categoriza os professores assim, a nível universitário? Tem o professor titular daquela disciplina, como é que mudou um pouco no meu tempo, chamar catedrático, né? Agora a gente não tem o catedrático, é uma ascensão mesmo, né? Você pode entrar como professor assistente, e aí você vai para professor adjunto. E o auxiliar, ainda existe esse termo? O auxiliar, ele até existe, mas na verdade na prática não, porque todo mundo que entra já tem que ter pelo menos um mestrado, que seria o assistente, né? E aí depois, quando você faz o doutorado, vai para adjunto. Muitos dos concursos, inclusive, já são feitos para professor adjunto. E aí, com tempo de carreira e com produção, você vai para associado e depois disso você passa para professor titular através também de um... Mas o professor titular você pode ter na mesma disciplina mais de um professor. Mais de um agora, hoje em dia pode. Que naquela época era só o catedrático. Porque ele tinha, então, a cátedra. Ele era o que tinha o maior título e você só podia se tornar catedrático se não tivesse, aquela pessoa tivesse se aposentado. Isso, né? ou morrido. Ou morrido, enfim. Então, assim, agora não, você tem mais de um professor titular, porque existe uma progressão, uma progressão de carreira. Isso só mostra que eu estou lá há mais tempo. Então, e que a gente de 96 trabalha, você já vai fazer, daqui a 2 anos, 30 anos. Isso aí. 30 anos. Bom, vamos voltar ao nosso tema, para não perder essa oportunidade. Vamos para a DPOC. Explica para os ouvintes leigos o que é essa doença que eu disse que tem quase 400 milhões de casos no mundo e responsável por 3 milhões de mortes e é a terceira causa de morte no mundo. O que é a DPOC? Então, vamos lá. Por algum fator, como você já mencionou, algum fator de risco, alguma agressão ao pulmão, em geral é o tabagismo. Embora a literatura fale em 70%, 80% dos pacientes com DPOC por causa do tabagismo, no nosso ambulatório eu acho até que é um pouco mais do que isso. A gente só tem uns 10% que nunca fumaram. Então, às vezes está associado com outra causa. Cláudia, qual seria a outra causa? Por exemplo, as queimadas que a gente está vendo por aí, que está bem em voga. Imagina quem mora numa região que todo ano tem a queimada. Então, a criança que cresce em áreas poluídas. O fogão a lenha também, né? O gás de cozinha está se tornando tão caro e muita gente está voltando para o fogão a lenha e aquela fumaceira toda ali todos os dias. Então, assim, o pulmão que é agredido por fumaças em geral, que pode ser do cigarro, do fogão a lenha, de queimadas, de queima de biomassa, que a gente chama, ele vai se deteriorando. O pulmão ele tem um septozinho lá onde faz as trocas gasosas, onde o oxigênio vai entrar para o sangue e a gente expele os gases que não são... que não fazem parte, né, no que a gente tem que expelir mesmo, que tem que exalar, né? E então são septozinhos muito finos. Com essa poluição chegando lá, ou se a agressão do cigarro, eles vão se rompendo, como se fosse uma casinha de abelha que vai fazendo buracos nela. A gente vai perdendo o que a gente chama de áreas da troca gasosa. Então, se a gente tem menos área ali, o paciente
que tem a DPOC, ele vai começar a sentir falta de ar. Então, o paciente, o principal sintoma dele vai ser uma falta de ar. Mas não é uma falta de ar que nem a gente viu na Covid, que é de um dia para outro o paciente ficou com falta de ar. É uma coisa crônica. Daí o nome, né? Doença pulmonar obstrutiva crônica. Então, os sintomas, eles vão aparecendo muito lentamente. E aí, o que acontece? O paciente, ele também está envelhecendo, ele vai fumando há muito tempo, ele já tem um pigarro por causa do cigarro, ele tem um descondicionamento físico, ele, quando corre, né, para pegar um ônibus ali, ele fica mais cansado, mas isso ele acha que é natural porque ele está envelhecendo. E muitas das vezes ele não valoriza esses sintomas e a coisa vai se agravando. Então, para a gente imaginar um paciente com DPOC, a gente enche um pouquinho o peito de ar e tenta falar ou fazer as coisas com ar um pouco mais, com o peito mais cheio. Aí você vai ver que cansa mais rápido. E, obviamente, que quanto mais grave, quanto mais você encher o peito e deixar, né, o ar lá dentro e tentar fazer qualquer atividade, mesmo conversar, como a gente está conversando agora, a gente vai ver que é difícil. Então, o paciente com DPOC, ele diz isso. Eu tenho agora dificuldade para ir buscar meu neto na escola ou para fazer atividade. Quando tomo banho, eu fico muito ofegante, coisas desse tipo. A falta de ar pode ocorrer por outras doenças também, né? Por exemplo, doenças cardiovasculares, a própria hipertensão, hipertensão sistêmica, né? Pode acontecer, quem tem pressão alta e não está bem controlada, pode ter esse cansaço também. Quem tem alergia, né? Exato. Então, com isso, são sintomas que a gente diz que são um pouco específicos da doença, né? E para fazer o diagnóstico, a gente precisa que o paciente faça um exame chamado espirometria, que é um exame que a gente vai medir o sopro do paciente. Então, se ele não procura um médico para fazer essa espirometria, acaba que ele não tem esse diagnóstico feito. E aí, ou se ele procura o médico e o médico não pede esse também exame. Tem isso, que às vezes o médico está pensando que pode ser por causa da pressão, de outras coisas e tal, e não pede a espirometria, né? Então, todo mundo que tem falta de ar, todo mundo que fuma deveria fazer uma espirometria, né? Mas, enfim... Aliás, o título que eu sempre peço aos convidados para darem o título do programa, né? E não foi diferente com você. E você sugeriu o título Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica. É possível diagnosticar precocemente? Mas antes da gente falar do diagnóstico e posteriormente pincelar sobre o tratamento, vamos falar um pouquinho mais ainda do que é a doença. Porque eu estava me lembrando que há muito tempo atrás eu escrevi alguma coisa, não sei, acho que foi meu livro eletrônico sobre cigarro. Eu escrevi um e-book em 96, no ano que você entrou para a universidade. Quer dizer, na verdade foi em 94 e eu acabei publicando em 96. E eu estudei que se a gente pegasse o pulmão e abrisse o pulmão e fosse lá na unidade mais primordial, que é o alvéolo, e abrisse os alvéolos, essa superfície que você chamou de onde acontece a troca gasosa dá mais entre 70 e 100 metros quadrados. E a relação que fizeram, foi aí que eu achei interessante e mencionei isso, é que seria como do tamanho de uma quadra de tênis. Isso, exatamente. Não Se é? você pegasse o pulmão e abrisse ele todinho e passasse a ferro, daria para, né, para atapetar, digamos Isso. assim, mais ou menos uma quadra de tênis, em Isso. média, né, de um adulto. E a gente tem uma preocupação também porque às vezes você está num lugar que teve uma queimada hoje, mas foi uma coisa esporádica, só vai ter outra daqui a 5 anos. Sim. É diferente se você vive numa área de poluição ambiental ou industrial ou por biocombustível, né? Sim. Variados, combustíveis fósseis. Isso pode ser uma coisa também crônica, Claro. uma exposição crônica, Claro. né? Alexandre, a gente tem que lembrar
que o nosso pulmão ele começa a se formar lá na gravidez, né? Então, enquanto a gente está na barriga da nossa mamãe, aquele pulmãozinho está se formando. Mas ele é dos últimos órgãos a se formar. Então, se a criança nasce, por exemplo, prematura, ela já vai ter alguma dificuldade na formação desse pulmão. E esse pulmãozinho, ele vai se formar e ele só vai ganhar o seu tamanho final aos 20 e poucos anos de idade. Né? É como o cérebro também. Né? Também. E sendo que durante a infância e toda a adolescência, até a maturidade do pulmão, aos 20 e poucos anos, a gente sofre influência do meio ambiente. Então, assim, na infância, se a gente tem asma, se a gente tem infecções, se a criança não foi vacinada e tem outras infecções, isso tudo vai contar. Exposta ao fumo passivo dos pais. Se a criança está num ambiente, aí eu ia chegar nisso. Se essa criança cresce num ambiente que você falou, né, de queimada, numa área, né, que tenha todo ano tenha queimada, ou numa área industrial que tenha uma poluição constante, ou que ela more numa casa em que os pais fumam dentro de casa e aí tem... Então, o pulmão vai ser formado, né, em um ambiente que não é propício para o desenvolvimento total do que poderia, né, ter... determinado pela sua genética. Então, obviamente, vai chegar aos 20 e poucos anos, o volume pulmonar vai ser menor do que aquilo que a gente esperaria para aquela pessoa. Por outro lado, se essa pessoa se desenvolve num ambiente mais saudável do ponto de vista, né, de ambiente ali, com menos poluição, fazendo atividade física, num ar menos poluído, né, subindo em árvore, brincando de pique, como existia hoje em dia, está mais difícil isso, né? Brincando de amarelinha, queimada, etc. e tal, que tudo isso, né, faz um desenvolvimento quase sem infecções mais graves, alguma coisa desse tipo. A gente espera, então, que isso chega, né, numa idade de 20 e poucos anos com desenvolvimento melhor. E não é à toa, a gente acabou de ter as Olimpíadas agora, né? O pessoal lá que faz aquelas disputas, né, de corrida de 100 metros, na natação, aquela coisa de alta performance, é tudo 20 e poucos anos. Não tem lá o cara de 40 anos, ele não vai chegar ao máximo. Eu sinto dizer que não vai ser para gente, né? Porque é o desenvolvimento pulmonar, cardiorrespiratório. Que vai declinando com a idade. Que depois vai ficar num platô e depois vai declinar. Então, os garotos estão no máximo naquela idade. Então, você pode ver a trajetória desses atletas de alta performance, eles já fazem... toda uma prática de exercício, ou seja, eles estiveram num ambiente para o melhor desenvolvimento. Claro que eles podem ter geneticamente lá, serem determinados a terem uma performance melhor, mas não foi do nada que eles começaram e aí, de repente, resolveram correr. Não, eles praticaram aquilo durante muito tempo para chegar naquela performance, né? Então, a gente sabe que tem toda uma saúde aí por trás que a gente tem que cultivar. Agora, se quem não nos está ouvindo fuma ou tem problemas, nunca é tarde para parar e para começar a entrar no momento melhor, né? Verdade. E você deixa... O Geraldo está dizendo aqui que... O Geraldo está dizendo aqui que tem alguns... Que a gente, o nosso chat é ao vivo. Ah, é? E tem bastante gente aqui. Não sei se eu falando o nome, os nomes você por acaso conhece, mas Lúcia Pereira está aguardando o programa, porque o nosso programa começou uns 5 minutos depois. Isael Quezada manda um oi, está aguardando também. Marco Aurélio é do Departamento de Atenção Primária de Duque de Caxias, aqui é o município no Rio de Janeiro que eu trabalho uma vez por semana, e ele está mencionando que já teve, quer dizer, já tivemos, diz ele, 4 oportunidades de ter a doutora Cláudia Costa como palestrante no tema, uma parceria da Secretaria Municipal de Saúde de Duque de Caxias com o Laboratório Beringer. É verdade, eu estive lá na semana passada. Exatamente, eu recebi o convite, só que eu achei que não era para mim aquele convite,
mas é para sensibilizar o pessoal da medicina, da atenção primária, né, justamente a saber da importância, né, e quando pedir a espirometria, né, que a gente chama também de prova de função respiratória, não é isso? Isso. O Isidoro está dando um oi, está dizendo que está assistindo. O Isidoro Manda um abraço é um endocrinologista que já esteve aqui, já pediu 3 músicas no Fantástico, eu acho. já esteve aqui acho que 6 ou 8 vezes. E ele está mandando um abraço para o Marcos Aurélio, né? Registrando também a parceria da Universidade Unigran Rio, a FIA, local onde foram realizados esses encontros. Você esteve lá anteontem, na verdade. Anteontem. Foi. Dia 19. Por coincidência, o dia da lei municipal aqui do Rio de Janeiro, né? Do lei da DPOC. Aí o Isidoro está perguntando qual foi a lei que eu citei. A lei municipal 5768, por interferência do vereador Carlos Eduardo, e essa lei é de 10/7/2014, portanto, 10 anos atrás, Isidoro. Isidoro também, além de endocrinologista, ele é professor também da PUC, da pós-graduação em transtornos alimentares, e é um ativista também, por isso que ele também tenta fazer leis, né? Eu tenho mais lei que Bolsonaro, sabia? Bolsonaro passou 27 anos no parlamento, tem 2 leis. Jussara Cota, dá boa tarde e faz uma pergunta dizendo quem tem... Está meio truncado aqui a pergunta, mas se quiser perguntar de novo, quem tem seria aconselhável fazer esse exame? Quem tem o quê? Jussara, diga lá. Será? Não sei. Pergunta de novo, Jussara. Se não for, mas olha só. Está faltando uma palavra aí, eu acho. Vamos tentar responder para a Jussara aí. Quem fuma tem que fazer espirometria. Sim. Quem tem falta de ar tem que fazer espirometria. A partir de que ano? De quanto tempo de fumo você recomenda? Isso aí não tem um protocolo, não. Mas se a pessoa está fumando, já faz. Já faz. Mesmo que seja normal, veja bem. A gente pode ter isso como base. Tem. Né? Você vai ter aquela prova. Exato. Quando você fez, tinha 25 anos, era tanto de capacidade. Exatamente. E aí você vai medindo isso. Não é para você continuar fumando, obviamente, mas eu acho que aquilo ali já funciona como uma avaliação inicial, porque muitas das vezes a gente faz esse exame, ele ainda não está totalmente alterado, mas a pessoa já está começando a sentir algum cansaço. E aí fica assim, mas será que não era melhor? Mas eu não tenho um exame anterior para eu provar isso. Né? E um exame de imagem, que normalmente quando você faz a espirometria, né, a prova de função respiratória, que é uma prova de sopro, né, não é exame de sangue, é o sopro. Você, para fazer a prova, normalmente o técnico exige um raio-x também, né? Não precisa do raio-x. Mas eu digo assim, para ele ter uma noção melhor do quadro. Mas quem fuma tem que fazer tomografia até por outras questões, que, por exemplo, tem o risco de câncer de pulmão, né? Então, a gente não pode esquecer disso, né? E também para ver outras lesões no pulmão, que a gente chama de bronquiectasias, ou o muco que fica preso lá. Então, tem outras questões assim. Quer dizer, a tomografia propriamente dita não vai dar o diagnóstico da DPOC, porque eu não preciso de imagem para dar o diagnóstico, eu preciso só do exame do sopro, mas eu acho que numa questão no acompanhamento de um paciente, eu não posso ficar restrito a alguns exames. Eu estou examinando e eu estou tratando de um determinado paciente que pode ter várias outras questões ali associadas. Então, assim, eu vou, para os meus pacientes, a gente pede uma série de exames lá na UERJ, quando eu tenho um ambulatório lá de DPOC, né? Que funciona às segundas-feiras. Então, assim, para os nossos pacientes, a gente também avalia, por exemplo, a parte cardíaca. A gente pede eletro, eco, outras coisas, exame de sangue. A gente vê outras coisas. Vê também a tomografia, vê a função pulmonar de forma seriada, porque aí já é um paciente que já tem diagnóstico. Então, eu preciso avaliar e acompanhar a função desse pulmão aí, como é que está indo com o tratamento que a gente vai fazer, né? Eu acho que Peraí, o Marcos Aurélio está dizendo, Alexandre, para a gente aparece a pergunta completa. Eu não sei o que ele quis dizer com isso, mas ele fala em asma, né? Já que as pessoas podem ter... sim, a pergunta da Jussara está escrito
quem tem asma, tá. seria aconselhável fazer esse exame? Essa é a pergunta. Obrigado, Marcos Aurélio. Obrigada, Marcos Aurélio, por ajudar. Jussara, sim, porque a asma também é uma doença obstrutiva do pulmão, que está relacionado com um quadro inflamatório. Essas pessoas são mais alérgicas, eu não sei se é o quadro da Jussara, mas mais frequentemente elas têm, né, crises de rinite, às vezes tem dermatite atópica, tem outras questões alérgicas associadas e tem essa inflamação no pulmão, né? Então, a gente precisa avaliar também a função pulmonar desses pacientes, tratar os pacientes, tem tratamento, a asma tem tratamento, inclusive melhorou muito nos últimos anos, e a partir daí controlar também com função pulmonar seriada para a gente avaliar se esse tratamento está adequado, né? Aliás, a prova de função respiratória, que nós estamos aqui valorizando, enchendo a bola mesmo, ela também serve para diferenciar, do ponto de vista funcional, a DPOC da asma. Sim, ajuda. Tem uma série de coisas que ajudam. Tem a prova bronquidilatadora e tal. Exatamente. Tem umas questões técnicas aí, não sei se vale a pena a gente ficar comentando para não confundir o pessoal, mas assim, são provas, é um exame de triagem extremamente simples, não invasivo, que a gente chama. Mas né? pelo que você, pela sua apresentação, quando surgiu a ideia de eu te trazer aqui, uma das coisas que você deixou claro é que há uma subutilização desse exame, né? Sim. Eu não me lembro dos números, mas você disse que haveria uma carência de realização desses São coisas. dois assuntos importantes que a gente pode comentar aqui. Uma é do subdiagnóstico da DPOC. O que quer dizer subdiagnóstico? Significa que eu tenho um monte de pacientes, de pessoas que estão por aí, que têm a doença, mas que eu não fiz o diagnóstico. Pô, Cláudia, se não fez o diagnóstico, como é que você sabe que estão por aí? Como é que funciona isso, né? Porque a gente tem o que a gente chama de alguns estudos epidemiológicos, no qual você para uma Kombi ali numa praça e começa a fazer espirometria num monte de gente de forma aleatória e colhe um questionário. Aí pego lá, Alexandre soprou, tá, tudo bem, soprou legal. O outro vem lá, tá, não sei o que, soprou, tá aí, tem uma obstrução aqui. Fulano, você fuma? Fumo. Pronto, fuma, tem obstrução, está feito o diagnóstico de DPOC. Quando eu faço isso e vejo os diagnósticos de DPOC... Aleatório, de forma aleatória, que eu fiz ali, na praça. Pode ser aqui na Praça Severo. Não era um hospital que as pessoas foram procurar que estavam doentes. Não, ali, que estavam passando. Tá? Que estavam passando. E vejo aqueles ali, de 70% a 80% das pessoas que eu faço o diagnóstico ali, não sabiam que tinham DPOC. 70% a 80%. Exato. Então, são pessoas que estão andando por aí que não têm diagnóstico, que não sabem. Elas às vezes têm algum sintoma, é aquilo que a gente estava conversando. Ah, mas eu achei que era da idade. Eu tenho um pigarro, mas isso é normal porque eu fumo. Ter pigarro não é normal. Ter pigarro não é normal. Né? Ah, eu canso um pouco, mas é porque eu não estou fazendo atividade física. É que eu não faço ginástica. Mas será que você não deixou de fazer exatamente porque já está cansando e com isso você foi se adaptando? Inconscientemente. De forma inconsciente, você está se preservando para não ficar tão cansado. Entendeu? Então, quando a gente vai ver, tem um pessoal enorme que não está fazendo o diagnóstico. Né? Ao não fazer o diagnóstico... Você não trata. Você não trata. Você não tem um estímulo maior, por exemplo, para parar de fumar. Exatamente. E a coisa vai ficando muito pior. Então, é nesse sentido que a gente faz algumas ações, entre elas essa que a gente foi fazer em Caxias, conversando com os nossos colegas da atenção primária, porque esses pacientes não vão chegar no pneumologista. Eles vão chegar na atenção primária, no cardiologista, muitas das vezes, no geriatra. Então, a gente precisa da ajuda de todos esses colegas para pensar em DPOC e pedir a espirometria. Isso é que é fundamental. Isso é que é fundamental, porque eu preciso desse exame para fazer o diagnóstico. Então, quem deve fazer espirometria? Todo mundo que tem algum sintoma respiratório. Sim. Todo mesmo mundo que leve. Mesmo que leve.
Que todo você mundo que quando fuma. estiver num estado grave de doença, normalmente você procura o médico ou a Sim. médica por causa desse sintoma. Mas Exato. quando o sintoma é leve, Exato. passa um batinho, Vai 2, 3 ficando, anos, vai 10 anos. ficando e a coisa está piorando. É. Então, procure atenção primária, pede para fazer. E é muito interessante, porque a gente fala pouco da espirometria. Qualquer um vai lá e faz um eletro. Se tiver Isso. qualquer palpitaçãozinha, vai fazer um Nem que se ele eletro. fala que é fazer um elétrico, ele pede para Mas fazer. ele pede, ele quer lá, ele vai correr atrás e tal. Ele Mas não sabe nem pedir a mas a espirometria. espirometria, Um paciente as não sabe. não sabe, exatamente. Então, Eu já recebi pacientes que vão lá pedir, por exemplo, não só em Caxias, mas eu trabalhei 30 anos no Hospital de Curicica, 36 anos. Às vezes chega lá e fala, eu quero fazer um raio-x, né? Pois é. Mas espirometria não me recordo, em Não. 40 anos de formado ou mais, de alguém que tenha ido no... Eu queria fazer uma prova de função respiratória, nunca. Porque nem sabe que existe. A espirometria é um exame de triagem, assim como é o eletro, assim como um exame de sangue simples, que a gente também faz a triagem de uma série de doenças a partir dali, né? Assim como a gente deve ir ao dentista, pelo menos, né, de vez em quando, para ver se tem alguma coisa. O exame preventivo o exame ginecológico. ginecológico, ou também na saúde do homem, também fazer a próstata. A próstata. Então, são certos exames que todo mundo tem que fazer. Sim. Independente. Não, e a gente tem que lembrar que para nós é simples a gente pensar nisso, que nós somos pneumologistas, mas a gente tem que lembrar que o pulmão é um dos 5 órgãos nobres do nosso corpo, né? Você tem o cérebro, o coração, os pulmões, o fígado e os rins. Então, se você tem que cuidar bem desse pulmão, né? Porque ele é fundamental para o nosso tempo de vida, qualidade de vida. Sem dúvida. Não é? Agora, é interessante que na Covid, as pessoas perguntavam qual era o médico especialista de Covid e ficavam muito ligados no infectologista, né? E aí, quem é o pneumologista, né? E, pelo menos a Covid trouxe isso de bom. Acho que eles passaram a conhecer o pneumologista, que é quem trata do pulmão, né? Mas, assim, no caso da DPOC, eu acho que nem precisa recorrer ao pneumologista. Acho que qualquer médico, é que nem a pressão alta. Você não precisa necessariamente ir ao cardiologista. Especialista em para coração. Poder, todo mundo tem que saber tratar de pressão alta. Tem uma doença né? com essa prevalência, não tem nem especialista Não tem suficiente. especialista para isso. É Lá a em Caxias, mesma se não me coisa. engano, a gente está dentro da especialidade pneumologia, se não me engano, tem uma pneumologista. Que eu e outras pessoas estamos tratando, nosso foco é tuberculose. Sim. Então a gente atende separadamente dentro da unidade, por causa da transmissão, né, por causa do contágio. Mas não tem especialista suficiente. Os clínicos vão ter que contribuir e participar. Né? É verdade. Não tem, foi muito interessante. E, pelo visto, Caxias já entendeu isso, né? Porque já é a 4ª vez, segundo o Marcos Aurélio, que você... Porque foi em 2022 que eu fui lá e foram Exatamente. 3 ações seguidas, 3 que a ações gente seguidas. dividiu o pessoal em grupos para poder, né? o Marcos Aurélio mencionou aqui. E agora eu fui essa semana agora, né? Deixa eu voltar um pouquinho na história aqui dos nossos pulmões, porque eu mencionei que é um dos 5 órgãos nobres do nosso corpo, mas lembrando que existe um negócio chamado... que é uma coisa que sempre me encantou, chamado mecanismo de defesa mucociliar, né? Eu sempre me encantei com isso, porque o nosso cérebro ele é fechado, ele é protegido de germes, né? Sim. Os nossos rins também, eventualmente você pode fazer uma infecção urinária, mas normalmente a nossa urina é estéril. Mas os nossos pulmões são abertos para a atmosfera, né? A gente respira, inspira, e traz micróbios, você traz bactérias, fungos, vírus e bota esse vírus para fora, alguns ficam. E por que a gente não adoece permanentemente, né? Por que a gente não faz pneumonia viral bacteriana o tempo todo, né? É porque existem uma série de mecanismos que nos protegem, desde a gente produzir catarro, para prender aquela bactéria lá, o muco é retirada pelos cílios. Enfim, existe uma série de mecanismos. Mas o importante também é que a gente não deixe de associar fortemente a DPOC ao tabaco, porque o tabaco ele altera
todos esses mecanismos de defesa que nós temos, né? Queria que você falasse um pouquinho Sim. disso. Como é que o tabagismo ele vai levar, por exemplo, a bronquite crônica, ao aumento da produção de secreção e ao rompimento dos alvéolos, que é o enfisema pulmonar? A DPOC, na verdade, é uma junção, é um conjunto dessas duas coisas que você colocou agora aí, né? Primeiro é a ruptura daqueles alvéolos, então... São 300 milhões de alvéolos, mas por isso que eles se rompem aos poucos e a gente vai vivendo. Vai vivendo. Um pouquinho de falta de ar vai vivendo. Se a gente fizer uma cirurgia e tirar um pulmão inteiro, a gente continua vivendo. Então dá para imaginar que dá para romper muita coisa antes da gente começar a sentir algum sintoma, né? Então isso até é bom, porque isso nos protege, mas por outro lado mostra que quando a gente está sentindo sintoma é porque já teve muita lesão. Né? Então, é imaginar que está fazendo buracos no pulmão. Mas, assim, a parte da bronquite, a gente tem que pensar que a gente, quando respira o ar, deve ser preferencialmente pelo nariz, né? E esse ar, então, ele vai ser aquecido nas vias aéreas altas, que a gente chama, né? Vai para a traqueia, para os brônquios, os bronquíolos, quer dizer, os bronquinhos vão ficando cada vez mais fininhos até chegar lá no alvéolo. Esse trajeto aqui, ele é todo protegido, como... você falou, né? Ele tem uns espelhinhos, igual tem aqui no nariz, se a gente olhar, ele também tem esses espelhinhos pela via aérea, né? Que a gente chama de cílios. Esses cílios, eles fazem um batimento, tipo um chicotezinho, que vai lá de dentro para fora. O tempo todo eles vão batendo e jogando as partículazinhas para fora. E nesse cílio tem um mucozinho. Então, assim, esses germes, essas poeiras, essas coisas, elas vão ficar agarradas nesse muco, né? E os cílios vão jogando esse muco junto com essas poeiras ou com os vírus, etc., para fora. Nós também temos outras formas da gente matar esses vírus, né? Então, assim, tem todo um conjunto de ações, né, que vão nos proteger. Quando a pessoa fuma, logo de cara, imobiliza aqueles cílios e depois acaba com os cílios. Eles são muito frágeis. Isso. Eu comparo isso que você descreveu, eu comparo vamos dizer, a fumaça do cigarro queima os cílios, aí fica um espaço sem cílio. Eu comparo a queimada de uma floresta. Exato, isso acabou. Você olha a floresta de cima, aquela parte que queimou está capada, aquelas árvores, tudo não existem mais, né? A produção de muco, então, tenta contrabalançar isso aí. Então, começa a produzir mais muco para tentar jogar para fora. Só que o cílio não está jogando muco para fora. Então, o que o fumante faz? Ele começa a ter aqueles pigarros, aquela tosse. É uma forma que ele está tendo de compensar esse mecanismo que ficou todo alterado. Não, e esse mecanismo, Cláudio, eu não sei... É uma pena que eu não tenho esse resgate, mas um professor inglês... descreveu, me contou que ele era um pesquisador e ele foi a um abatedouro e ele pediu ao dono do abatedouro para quando abatesse um boi, retirasse um pedaço grande da traqueia do boi. E aí ele cortou a traqueia como um cano, né? Ele cortou aquilo ao meio, separou em duas partes. E ele colocou um boi recém-abatido. Ele colocou azul de metileno na parte mais cranial, no contrário, na parte mais baixa da traqueia, pingou gotas de azul de metileno e ficou vendo os cílios da traqueia do boi, que apesar do boi ter sido abatido, mas os cílios ainda estavam funcionando, carreando aquele azul de metileno para cima, no sentido como se fosse para a boca, né? Mas ali só tinha o pedaço da traqueia, uma coisa muito interessante. Eu nunca mais resgatei isso. Ele era um grande estudioso justamente dos mecanismos de defesa da árvore brônquia, traqueobrônquia, né? Então esse movimento é igual o coração, que bate pum, 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 pum. Enquanto a gente estiver vivo. Esse movimento dos cílios, tentando livrar a gente de tudo que entrou dentro dos pulmões, é permanente durante a nossa vida inteira, né? Sim.
Só que quando você destrói pelo cigarro, Destrói. décadas de cigarro... E aquilo ali se perde. É. Agora, não é só isso, não. O cigarro, ele também altera todo um conjunto de ações que a gente tem no nosso pulmão de eliminação de vírus e de bactérias. E nós temos ali uma flora, que assim como a gente tem uma flora também no trato gastrointestinal, no intestino, a gente também tem uma flora na nossa via respiratória e que, obviamente, ela é totalmente alterada. Sim. Então, o paciente que fuma, ele vai ter infecções de forma muito mais recorrente do que quem não fuma. Claro. E por conta de tudo isso, a gente sabe que tabagismo é doença. Às vezes, quando eu digo isso assim, não, mas tabagismo é o hábito. Não, tabagismo não é um hábito, tabagismo é uma doença. Se fosse um hábito, você pode mudar o hábito. É uma doença no qual a pessoa tem muita dificuldade em parar de fumar. Então, assim, a gente está lidando com o paciente. E a gente tem que saber isso, e os colegas às vezes se esquecem. Não, para aí de fumar. É. E a pessoa, pô, mas não consigo, estou tentando e tal. E o paciente se sente mal, porque ele não consegue. Né? Eu já vi colegas dizer, se você não parar de fumar, não te trato. Pois é, mas como não vai tratar se isso é uma doença, né? Então, isso é importante que as pessoas saibam, porque senão elas também não pedem ajuda. Pedem ajuda. É que nem uma pessoa que é obesa e dizer, não, você tem que parar de comer e emagrecer. Mas, gente, eu estou vindo aqui exatamente porque eu estou com essa dificuldade. Eu estou engordando porque eu não consigo. Não consigo, exatamente. Então, a gente precisa ajudar essas pessoas. Vamos fazer um intervalo, Cláudia? Vamos. Uma música, vê se você encontra aquela música fumante aí. A gente tem umas músicas relacionadas ao cigarro por causa da nossa ONG. E essa fumante eu acho muito interessante, que ele é a do Juiz. Ele é uma música cômica, brinca com as doenças que o cigarro provoca. Achou, Geraldo? ZY1 201, Associação Comunitária Nossa Senhora de Copacabana, 98,7 FM, a onda que chega ao seu coração. Rua Hilário de Gouveia, número 36, 9º andar, Copacabana, Rio de Janeiro. ZY1 201, Associação Comunitária Nossa Senhora de Copacabana. Sou fumante à luz do sol e do neon. Quem não gosta de cigarro desconhece o que é bom. Pra tosse também não sabe que a bronquite infernal, juntamente com pigarro, são meu charme matinal. Vivo soprando por aí muita fumaça, com alegria, pose e graça, perfumando os salões. E assim de cores consegui os tons mais belos. São meus dentes amarelos e marrons os meus pulmões. Para meus brônquios, alcatrão é vitamina e a doce nicotina, esperança de troféu. Pois do tabaco hei de ter a minha flor, um fantástico tumor que me levará ao céu. Mas se não ganho, afinal, o caranguejo, ainda há um desejo que eu quero consumado. Já que eu não posso ter de tudo, eu quero parte, pelo menos um infarte pra também ser safenado. A impotência não assusta, camarada, vale mais uma tragada que o prazer sexual. Um enfisema não está fora dos meus planos, pois fumante há muitos anos, o evento é natural. Uma gastrite duodenal, uma esclerose, finalmente em dupla dose, sei que um dia vou ganhar. E vou vivendo assim feliz a minha vida, até que a morte bem sofrida possa então nos separar. Para meus brônquios, alcatrão é vitamina e a doce nicotina, esperança de troféu. Pois do tabaco hei de ter a minha flor, um fantástico tumor que me levará ao céu. Mas se não ganho, afinal, o caranguejo, ainda há um desejo que eu quero consumado. Já que eu não posso ter de tudo, eu quero parte, pelo menos um infarte pra também ser safenado.
A impotência não assusta, camarada, vale mais uma tragada que o prazer sexual. O enfisema não está fora dos meus planos, pois fumante há muitos anos, o evento é natural. Uma gastrite duodenal, uma esclerose, finalmente em dupla dose, sei que um dia vou ganhar. E vou vivendo assim feliz a minha vida, até que a morte bem sofrida possa então nos separar. ZY1 201, Associação Comunitária Nossa Senhora de Copacabana, 98,7 FM, a onda que chega ao seu coração. Rua Hilário de Gouveia, número 36, nono andar, Copacabana, Rio de Janeiro. Então, recomeçando o programa Viva a Voz Saúde deste sábado 21 de setembro de 2024, com a convidada a professora Cláudia Costa, da professora titular da disciplina de pneumologia da Universidade do Estado do Rio de Janeiro e coordenadora da disciplina, além de ser também a coordenadora da pós-graduação em Ciências Médicas da mesma universidade, da UERJ. Nós estamos hoje conversando sobre a doença que é a terceira causa de mortes no mundo, entre 70% e 90% produzida pelo fato do indivíduo ser fumante. E já que a gente tocou em mecanismo de defesa no primeiro bloco, só lembrando que no ranking de mortalidade da Organização Mundial da Saúde, nesse ranking, a terceira causa de mortes é a DPOC, mas a quarta é a pneumonia. E a sexta é o câncer de pulmão. O Alzheimer já passou para a quinta. E a sexta causa de morte no planeta é o câncer de pulmão. Então, das 6 principais causas de morte no mundo, 3 estão relacionadas ao pulmão. E todas, de uma certa forma, direta ou indireta, como no caso das pneumonias, é provocada pelo fato do indivíduo ser fumante. Quer dizer, o câncer de pulmão, que é a sexta causa de morte no mundo, o último levantamento que o Mauro Zamboni, um colega nosso do INCA, produziu e levou para um congresso internacional, 94% dos pacientes de câncer de pulmão são fumantes. A professora Cláudia Costa mencionou aqui que nos estudos que também ela participa, chega até 90% dos indivíduos que têm DPOC são fumantes. Eu me lembro de uma entrevista que a Heloísa Perricet fez uma pergunta ao Chico Anísio e perguntou a ele se ele se arrependia de alguma coisa na vida. O assunto não tinha nada a ver sobre saúde, era um programa, se não me engano, sem censura da TV Brasil, não estava se falando sobre saúde. E ele mencionou que a única coisa que ele se arrependia na vida é de ter começado a fumar. Não sei se você viu esse depoimento dele. Eu vi esse depoimento, sim, mas isso daí não é só ele, não. Muitos dos nossos pacientes respondem exatamente isso. Doutora, se eu soubesse, eu nunca teria começado a fumar. É um sofrimento muito grande para tentar parar de fumar. Eles têm muita dificuldade. E isso traz um sofrimento importante para eles, para a família. Ontem nós fomos numa escola lá no Pedro II para fazer um trabalho, né, que a gente leva alunos da graduação para conversar com os alunos. Que legal isso. Muito legal. Próxima vez me chama para eu documentar isso, porque eu sou a favor do protagonismo do jovem, entendeu? Exato, foi muito bonito. Imagina. E aí os alunos... Qual o Pedro II foi, para eu elogiar? Foi do Engenho de Dentro. O Engenho de Dentro, tá. E aí nós fizemos lá essa atividade que foi muito interessante, que foi coordenada pela professora Cristina, né? E aí... Qual Cristina? Que trabalha a Torinho? A Torinho. Ah, que legal. Que trabalha lá com a gente. Ela tem Oi, um grupo, Cristina, parabéns. E aí, ela, no meio de um negócio lá, um aluno
garoto lá, lá do Pedro II, virou e disse assim, levantou a mão para perguntar: como que a gente faz para convencer alguém que a gente ama muito a parar de fumar? Gente. Eu fiquei tão emocionada com aquilo, porque eu não sei se ele estava falando de mãe, de pai, de um avô. Ele não se explicou. Ele não se explicou. Ele falou isso e a gente só conversou, abordou ali, né? Mas eu fiquei assim impactada por isso. Então, assim, provavelmente ele já falou com essa pessoa que é, né, tão cara para ele, para dizer, olha, isso faz mal, para. E a pessoa, obviamente, que deve... Se eu fiquei impactada, imagina, né, se é uma avó, se é a mãe, eu não sei, também ficou impactada. Eu que já fumei, eu fui... eu já era especialista, já tinha ido para a França, já tinha voltado, já fazia endoscopia, fazia diagnóstico de câncer de pulmão todos os dias em Curicica, todos os dias praticamente. E entre um exame e outro, tinha que desinfectar o aparelho, né? O broncoscópio, e eu tinha que fazer o laudo do exame anterior. E eu fazia esse laudo fumando. Entendi. Eu fazia um laudo de câncer de pulmão, câncer na emergência do brônquio, sei lá, do lobo superior, né? E foi minha filha, já dava entrevista, já tinha ido no Sem Censura algumas vezes, e foi minha filha que insistiu, dizendo, enfim, cada vez ela dizia uma coisa, e eu resolvi parar de fumar por causa dela. E naquela época que eu parei de fumar, não tinha os recursos que a gente tem hoje, farmacológicos, né? Não tinha adesivo, não tinha antidepressivo, não tinha nada voltado para o fumante. Foi uma guerra, né? Foi uma guerra. Você demorou quanto tempo? Fumando ou para parar? Para parar. Eu tive várias recaídas. Várias, né? Aquelas recaídas assim, tipo, você está 3 meses sem fumar, e aí você vai num casamento e toma uma dose de uísque, naquela época fumava-se dentro do casamento, né? Pô, me dá um cigarrinho aí, no dia seguinte você está comprando. Pois né? é. Quem já parou de fumar e recaiu sabe como é. Eu né? sei porque meus pais fumavam, né? Minha mãe conseguiu parar de fumar. Meu pai faleceu, ele não tinha parado de fumar. Faleceu mas, enfim, de quê? Desculpa perguntar. Foi de Parkinson, não tinha... Parkinson. Tá. Mas a minha mãe conseguiu parar de fumar, mas ela me falou uma frase uma vez que eu guardei isso para mim. Ela disse, minha filha, parar de fumar não é tão difícil. Difícil é você depois continuar sem fumar, porque ela parava e voltava, que nem você está falando. O Mark Twain disse que parar de fumar é fácil, que ele já tinha parado mais de 100 vezes. Exatamente. Ela falou a mesma coisa. Parar de fumar é fácil, o negócio é depois você continuar sem fumar. A nicotina é a droga mais poderosa que existe para gerar escravo, né? Gerar adicto, né? É a mais poderosa que a cocaína, que o crack, que o álcool, que a heroína. Mas também para nós dois não deixarmos uma imagem de que é muito difícil, que ninguém vai conseguir. Na verdade, não é assim. Né? É com sofrimento, mas consegue. Sim. Agora, eu acho que a mensagem é, se você quer parar de fumar, procura ajuda. Isso. Porque... E hoje há ajuda. Há ajuda. Não fique sozinho sofrendo. Procure essa ajuda. Sim. E para as outras pessoas que não sabem o que é parar de fumar, tem um pouco de paciência também em quem está na sua família tentando, porque muita não paciência. É fácil. Tenha paciência e mantenha a esperança de que vai parar e dar força. E os amigos, a gente recomenda também que não fiquem tentando o paciente, porque há amigos e amigas que quando sabe que o amigo está parando de fumar, oferece cigarro. Ou então, não, você não vai comer, para com esse negócio, toma aqui um cigarrinho. Isso eu já vi acontecer. E já me contaram, muitos pacientes me contaram, porque eu sou um dinossauro, né? Eu sou de uma época que não havia nada para tratar fumantes e eu criei um ambulatório no Curicica, que era eu o responsável, e eu é que atendia, sem remédio. Era só conversa mesmo, e estímulos e coisas, e enfim. Mas fala um pouquinho mais, que eu queria saber o desfecho dessa atividade com Pedro II, com os meninos lá, com os estudantes. Não, era basicamente para contar esse impacto que eu tive. Mas com você essa tem feito isso regularmente? Não, quem tem feito mais é a Cris, ela vai sempre, ela tem um grupo de alunos que trabalha eu vou trazer com isso. O Cris se prepara que eu vou te convidar para você vir aqui. Ela tem um grupo muito legal e porque eles... tem um diálogo que fica mais próximo dos alunos. Né? Então, e
em vez de fazer só uma apresentação com um monólogo dizendo lá os malefícios do cigarro, que aí o adolescente olha aquilo e fica tudo bem. Malefício, mas para mim não vai dar nada. Mas eles trabalham através de uma coisa de jogos, sabe? Vou botar umas frases aqui, você me disse isso aqui é mito ou verdade. Aí as pessoas ficam, né? Aí discutem, e, enfim, e é muito interessante isso. Aí mostram fotos, né, de pessoas que fumam, que não fumam. Quem adivinha esse aqui? Fumou ou não fumou? Eu ontem estava seduzindo uma sobrinha, por coincidência. A gente está conversando sobre isso hoje. Ontem eu estava conversando com a sobrinha e seduzindo ela, que ela é professora de crianças de 3, 4 anos. E eu tinha ouvido uma história adaptada, muitos anos atrás, se não me engano, numa escola americana, nos Estados Unidos, em que eles tinham pego aquela fábula dos 3 porquinhos. Eu não sei se... eu até pedi a ela para me resgatar, porque eu não tinha muitos... Já tinha me fugido um pouco o detalhe, mas tinha um lobo mau que destrói a casa do primeiro porquinho, que era de palha. Isso. Aí, soprando. Isso. Aí tinha o outro porquinho, a casa já não sei, madeira. era de madeira. E o lobo mau também sopra e derruba a casa. E não conseguiu derrubar de alvenaria, né, de tijolo. Mas aí o que eu pensei, e estou seduzindo ela para fazer essa experiência, aí ela falou, então você escreve um livro sobre essa fábula. É fazer o seguinte, a história lá do colégio americano era que, como o lobo mau era fumante, o sopro dele não conseguia derrubar nem a casa de madeira e nem a casa de palha. Entendi. Aí ficava isso você pode fazer com a criança de 4 anos, ela vai entender bem, né? Você sabe que tem um software de espirometria, voltando para a espirometria, no qual tem o lobo mau. E aí o lobo mau aparece na tela, né, do computador lá da espirometria, o lobo mau. E aí o lobo mau enche o peito de ar e aí ele sopra e vai soprando até a casinha de madeira voar pelos ares. Então a criança tem que imitar o lobo mau para fazer a espirometria. Sim. Então ela sopra, fica soprando. Enquanto o lobo mau está soprando, ela também tem que soprar para derrubar, né? Isso. E é muito interessante, a gente usava esse software lá na UERJ, eu não sei se ainda continua usando, mas enfim, tinha esse software aí lá do lobo mau. E a gente tem por hábito, né, fazer com que um paciente veja o outro soprando lá, porque é uma forma também de aprender e para desmistificar, porque antes eles ficavam do lado de fora e só ouvia aquele sopra, aí o paciente ficava, meu Deus, o que vai acontecer comigo lá dentro daquela sala, né? Então, assim... Não, e a pessoa, para estimular, grita, né? Grita, exatamente. Sopra. É isso, exatamente. Aí, com isso, a gente deixa sempre entrar uns 2 ou 3, depois já vendo como é que é o exame, que aí olha, diz, nada de mal. E aí tinha uma criança lá, que devia ter uns 7 anos, uma coisa assim, a gente já faz espirometria a partir de 6 anos de idade. E aí botaram lá o software, aí depois que o garoto saiu, tinha uma senhorinha. Aí a técnica tirou o software e disse, mas eu posso soprar junto com aquele do lobo mau? É tão legal. Gostei. Então você me fez lembrar com a fábula do lobo mau. O lobo mau pode soprar muito, se for para espirometria, mas se ele for fumante, o sopro vai ser fraquinho, né? Fraquinho. Não, você colocou uma dúvida, né, assim... Por que será mesmo que a gente não consegue passar a ideia da importância do diagnóstico, do DPOC? Por que não se fala tanto, né? E uma das coisas que eu fiquei pensando é o seguinte, que a DPOC, não só ela é crônica, como ela tem uma evolução normalmente lenta, né? Sim. E esse lento, às vezes, é 3 décadas, 4 décadas. Mas... quando essa doença agrava, uma das coisas que acontecem, e eu já tive pacientes que me disseram isso, é que eles vão começar a viver no último cômodo da casa. Eles já não saem mais à rua. Você vê pessoas idosas que às vezes estão bem idosinhas mesmo, mas estão lá na rua para pegar um sol com acompanhante. O paciente de DPOC descompensado e grave, a vida vai ficando cada vez mais limitada, você para de ver essas pessoas na rua. Você vê uma pessoa com bengala na rua, mas dificilmente você vê uma pessoa com oxigênio, pelo menos no Brasil. A oxigênio terapia domiciliar, ela é muito pouco expandida aqui no Brasil. Um pouco estigmatizada, né? Também. Mas, além disso,
nem todo mundo tem acesso à oxigenoterapia domiciliar. Então, você vai nos Estados Unidos, você vai na Europa, você vê aquelas pessoas com um balão de oxigênio na cadeira de rodas. Os pacientes lá da UERJ, a gente solicita, eles têm que entrar na justiça, mas eles mas se você conseguem, não faz né? nem mas diagnóstico se a gente não faz da diagnóstico, aí nós vamos chegar no problema inicial, que a gente tem que fazer o diagnóstico para que tenha todo o tratamento. Isso. E para quem está nos ouvindo, não é necessariamente oxigênio para todo mundo, senão as pessoas vão ficar com medo de fazer o diagnóstico. Já recebeu na fase final. Esse é só na fase final. Pelo contrário, se a gente fizer diagnóstico precoce, Sim. aí vem o que a gente está querendo conversar, a gente cria todo um ambiente exatamente para que essa doença não progrida mais. A ideia é que ela se estabilize e, para isso, existe tratamento. Vamos falar daquele que descompensa e vai descompensando. No início do programa, eu mencionei que eu considero, não sou eu, mas uma doença sistêmica, a DPOC, né, que afeta outros sistemas fora dos pulmões. Que outros sistemas você percebe que são afetados pela cronicidade do problema? O principal problema é a junção da doença pulmonar com cardiovascular. Né? A gente sabe que mais da metade dos pacientes com DPOC tem pressão alta associada e pode ter insuficiência cardíaca, pode ter doença coronariana, quer dizer, teve um infarto ou tem uma angina que propicia a infarto. E quando também. Você mencionou em off aqui no programa que essa doença coronariana não necessariamente ela existia no paciente, ela foi desenvolvida pela DPOC, que tem esse poder também de alterar a vascularização. Porque quem fuma, a gente tem que entender que a maioria desses pacientes é de fumante, né? Ou então, enfim, que está exposto a fumaça. Quem está exposto a fumaça, a esse tipo de agressão, né? Essa agressão não ocorre só diretamente no pulmão. Ali o pulmão é o principal órgão que está, né, envolvido. Mas aquela fumaça, ela entra no sangue também e vai para outros órgãos. E aí vai ser também para o coração. Né? Quando a gente tem uma oxigenação mais baixa, vários órgãos vão ser acometidos, entre eles o coração. Nós temos no coração, nós temos as coronárias, né, que irrigam o nosso coração, ele não pode parar de bater, obviamente, né? Então, e para isso tem que ter sangue, né? Tem que ter sangue. Então, se eu tenho uma obstrução dessas coronárias, o que o paciente vai ter é dor anginosa ou até um infarto, né? Então, assim, o paciente que tem uma doença do coração, obviamente, ele também tem que parar de fumar. Então, se ele tem uma doença no coração e tem doença no pulmão, que já diminui essa oxigenação, isso é uma bomba relógio. A gente tem que tratar de uma forma mais em conjunto com o cardiologista, porque ele tem um risco cardiovascular, que a gente diz, muito aumentado. Então, esse é um problema. E hoje em dia, a gente tem valorizado sobremaneira, aqui mesmo no programa, nós já fizemos alguns programas sobre a importância da atividade física. Sim. Com a idade, isso fica ainda mais evidente dessa importância, né? E uma das coisas que a gente acaba vendo acontecer com o paciente DPOC é que, como ele tem falta de ar, ele não se sente mobilizado, né, motivado a fazer algo que para ele vai ser pior, né? E tem medo, inclusive. Tem medo de passar mal. Aí começa a atrofiar músculo, Isso, né? Exatamente. É muito importante que todos nós, jovem, idoso, quem for criança, tem que fazer atividade física. A gente tem que ter uma boa nutrição, tá no peso ideal, não pode ter nem muito magro, mas também não pode estar obeso, né? Ter uma boa alimentação de uma forma geral, com todos os nutrientes que a gente precise. Imunização, ou seja, todas as vacinas em dia. Sim. E aí a gente lembra das vacinas, às vezes, na época, né, da criança, mas esquece que essa carteira vacinal tem que se manter atualizada até o final da vida. Nós temos algumas vacinas, inclusive, para os idosos, para a terceira idade. Né? Então, e que tem importância para as doenças respiratórias. Claro, exatamente. Algumas o SUS oferece, outras não. Quem tiver disponibilidade tem que tomar essas que o SUS, sobretudo se tiver DPOC. Né? Exato. Às vezes as pessoas ficam, esse ano eu não tomei a vacina do idoso lá, a vacina da gripe. Tem que tomar. Né? Então, essas são certas coisas que a gente
pode, que é uma prevenção importante para aquelas infecções que a gente conversou, etc. Isso. E tal. Agora, eu vejo muito com os pacientes e conversando, né? A gente tem aquele ambulatório que eu te falei, do paciente com DPOC. Os pacientes com DPOC têm muita ansiedade e muita depressão. São duas coisas que estão muito relacionadas com a doença. Eu digo, mas por quê? É só pela falta de ar? Porque outras doenças também dão falta de ar. E aí eu tento ver que o que mobiliza muito esses pacientes para ficarem ansiosos, eu diria que é a falta de previsibilidade na vida deles. Imagina você que você tem uma doença que daqui a pouco você pode ter uma exacerbação, ou seja, uma piora e tem que ser internado e pode estar numa situação crítica, né? Um dia você está melhor, mas na semana que vem você pode estar pior de novo, não foi internado, mas você está mal, você não consegue sair de casa, por exemplo. E aí, nesse contexto, você tem um casamento para ir, você tem uma formatura no final do ano. Agora, vai chegar no final do ano, esse paciente aí tem um sobrinho muito querido, um neto muito querido que vai se formar em alguma coisa, né? Ou que vai ter um casamento. Vamos lá, vovô, tá, não sei o que, a família toda vai. Ele já começa a pensar, meu Deus do céu, será que eu vou estar bem nessa época? Será que eu não vou? A família toda vai querer ir. Se eu não for, eu já começo a melar o programa todo, a culpa vai ser... Olha a ansiedade. Alguém vai ter que ficar comigo. Alguém vai ter que não sei o quê, se eu não... Ou seja, isso daí, em vez de ser uma coisa boa, acabou já gerando uma ansiedade de um negócio que vai acontecer daqui a 2 meses, porque ele não sabe o que ele vai acontecer. E ele tem toda a razão, ele não sabe. Então, estar num tratamento adequado, em que ele melhore os sintomas e que ele tenha uma previsibilidade na vida dele, ajuda muito essa ansiedade. Conhecer essa doença, saber manejá-la, ajuda muito. E a depressão, tirando aquela depressão que a gente conhece como um distúrbio químico, né, do nosso cérebro, vamos falar da depressão, não vamos chamar de depressão, vamos chamar de tristeza. A pessoa perceber que não está conseguindo mais respirar também vai gerando uma tristeza. Sim. E essa tristeza, às vezes, não se resolve, como em outros momentos que a gente está triste na vida. Todos nós, aliás, dizem até que nós deveríamos curtir mais as tristezas, porque a gente fica sempre tentando negar que está triste, né? Mas essa tristeza ela não se resolve porque o quadro piora, né? Então, o que nós estamos aqui debatendo está longe, pelo menos a minha intenção e a sua, está longe da gente querer aterrorizar as pessoas, né? O que a gente está querendo mostrar é que essa doença é extremamente incapacitante, pode ser, se não for bem conduzida e se não for diagnosticada logo de cara, mas ela realmente altera a vida da pessoa toda. O nosso parceiro lá de Duque de Caxias, Marcos Aurélio, fez um outro comentário dizendo assim, meu tio-avô foi exatamente isso. Acho que ele está se referindo àquela coisa do indivíduo ficar no último quarto da casa. Mas retiramos do quarto para dormir no sofá da sala, de onde só levantava para ir no banheiro e com ajuda. Ou seja, como as pessoas não conhecem a DPOC, e a constatação que eu já tinha feito e que você também já tinha feito, já conversamos sobre isso, as pessoas não têm a noção de como é um paciente de DPOC avançado, né? Essa limitação que nós estamos nos referindo aqui, que o Marcos Aurélio agora trouxe para a família, uma visão que ele teve dentro da própria família, as pessoas não têm essa noção, porque justamente o paciente DPOC, ele aparece pouco. E tem uma outra coisa também que é muito perversa, que é a culpabilização do paciente porque ele fumou. É uma doença que é considerada, não foi auto-infligida. Você fumou porque quis. Você não parou de fumar porque você não quis. Exatamente. O teu médico falou que você ia acabar assim. Olha lá, viu?
culpa sua e o paciente se sente culpado. Eu acho que isso também repercute muito na depressão do paciente. Então, a gente mudar esse raciocínio e dizer, não, você já era doente antes porque você fumava, e nós estamos aqui para te ajudar, sim, e trazer um pouco isso também para todo mundo e tirar a culpa do paciente é muito importante, porque... E você falou uma coisa agora que me fez lembrar um processo que eu fui, nessa época, eu já atendia pacientes em grupo de fumantes, lá no Hospital de Curicica, e não tinha remédio. Mas os remédios, existiam adesivos, por exemplo, na farmácia comum. Certo. E aí, as pacientes não tinham dinheiro para comprar. Então, eu e um advogado do meu grupo, né, nós fizemos um processo, elas fumavam uma determinada marca que é de uma empresa, nós fizemos um processo para que a empresa pagasse o tratamento delas. Aí fizemos um processo, eu acho que deu, eu me lembro assim, acho que deu umas 30, 40 páginas, o que nós escrevemos, né? Nossa, foi um tratado, foi um livro. A indústria, só de um cara de marketing americano, de uma universidade americana, a indústria jogou no juiz um parecer do cara de 800 páginas. 800. Depois, uma coisa que eu queria investigar, mas aí acabei não levando a coisa adiante, mas aquilo ficou guardado, eu nunca mais esqueci. Um psiquiatra da Universidade Federal do Rio de Janeiro deu um parecer dizendo que nicotina não viciava. Isso deve ter o quê? Uns 30 anos, talvez. Acho que menos. Deve ter uns 20 anos. Se não me engano, eu vou tentar fazer uma cópia para te dar. Ou seja, ele usou o discurso da indústria e o cara do marketing usou também o discurso da indústria. O que o cara do marketing diz? Propaganda não influencia ninguém. Porque a gente tinha dado o nosso parecer, que haviam campanhas... E o que o psiquiatra disse? Que as pessoas não paravam de fumar porque não queriam, porque a nicotina não exercia o poder de outras drogas. Um psiquiatra da UFRJ, não é um indivíduo qualquer que está dando um pitaco. Você imagina, esse paciente, ele ouviu isso a vida toda. E ele, às vezes, ouve isso da própria família, do próprio médico, aquilo que o senhor falou. Até porque, às vezes, a família até dizia mesmo, né? Vamos parar de fumar, né? Exatamente. Até dizia, durante anos. Mas, para e aí? Tal, exato. Ou um médico, como você falou, que chega, né, Alexandre? Quantos colegas nossos falam, não, se você não parar de fumar, eu não consigo te ajudar. E aí a pessoa aquilo vai internalizando e tal, e aí conforme ele vai agravando, ele fica lá no quartinho do fundo mesmo, porque afinal de contas... Você que está antenada nisso, até pelo cargo que você ocupa na universidade, você está acompanhando a evolução dos tratamentos, né? Nós já mencionamos aqui que um dos tratamentos de apoio é você dar oxigênio, ou concentrador de oxigênio, a pessoa em casa fica lá suas 15, 20 horas com aquele catéterzinho no nariz. Mas esse é um percentual muito pequeno. Muito pequeno. Então, como é que nós estamos evoluindo hoje os tratamentos? Nós já falamos sobre vacina, da importância. A gente tem todo esse tratamento que a gente chama, né, de apoio, e o tratamento farmacológico atual é fazer broncodilatador, né? Eu faço um medicamento que são parecidos com aqueles usados na asma, que são as bombinhas, né? A gente chama de medicamento inalatório. Existem 2 grandes grupos agora de vários medicamentos. Eu posso utilizar um desses medicamentos, eu posso associar os 2 broncodilatadores para aqueles pacientes que precisam mais. E uma terceira droga. E aí, com essa broncodilatação, eu já consigo resolver muitos casos. Todos os casos leves vão ficar mais ou menos assim, nesse aí. E a gente ainda tem uma terceira droga, que é do grupo dos corticoides, né, que é um anti-inflamatório, é um corticoide inalatório também, então eu associo os broncodilatadores ao corticoide inalatório, e esse vai ficar num grupo de pacientes que são aqueles que têm mais catarro, que são mais bronquíticos, um grupo especial que vai precisar também disso. Mas também é medicamento inalatório. E com esse tratamento, eu melhoro
melhoro muito a qualidade de vida e faço com que aquele paciente que não conseguia fazer atividade física consiga fazer a sua atividade física, que isso também vai melhorar muito a dispneia dele, né, que é a falta de ar. Fisioterapia. Fisioterapia para quem consegue fazer fisioterapia. A gente também não tem fisioterapeuta para todo mundo. Mas eu tive um professor que dizia, olha, a gente coloca na receita dele, não fique paradão. E eu converso isso com os pacientes. O que dá para a gente fazer? Você gosta de andar de bicicleta? Você gosta de nadar? Você vai fazer uma hidroginástica? Idoso gosta muito de fazer hidroginástica. Eu tenho um grupo agora de pacientes que fazem dança. Eles fazem dança, faz tai chi, entendeu? Pilates está muito na moda. Vamos fazer pilates, fazer o que for. As pessoas têm que fazer atividades físicas e que sejam atividades físicas, a meu ver, prazerosas. Tem que ter prazer também na vida. A gente não tem que fazer só porque vou comer chuchu porque chuchu é bom. Mas, meu Deus do céu, se a gente puder comer chuchu com camarão, fica melhor, né? Então, vamos comer de forma saudável e boa. Com que frequência nesses pacientes você encaminha para nutricionista? Que, por exemplo, a gente pega um paciente com diabético, um paciente de diabetes, todo mundo encaminha para nutricionista. Às vezes ele tem um colesterol alto, encaminha para nutricionista. É rotina sua encaminhar esses pacientes para nutrição? Não todo mundo. Muito deles a gente só orienta. Mas quando a gente nota que tem mais correção para ser feita, a gente está dentro de um ambiente universitário. Então, não tem tanta dificuldade assim para encaminhar para nutricionista. Aqui, às vezes, o paciente, a gente tem que pensar que o paciente, às vezes, mora longe. Ele vai vir para consulta médica, ele vai vir para coletar exame, ele vai vir para fisioterapia, ele vai vir para nutricionista. Aí começa a ficar complicado. Então, assim, não dá para também ficar pedindo o paciente fazer tudo. E a importância da clínica da família, né, que é perto da casa do paciente. Exatamente, isso que eu ia chegar. Mas, perto da casa dele, às vezes, tem uma igreja que tem um apoio legal, tem uma clínica da família que tem um apoio legal e que pode dar um suporte, que pode dar o suporte para ele parar de fumar ali, que pode dar um suporte nutricional para ele ali, entendeu? Às vezes até uma saúde mais mental, às vezes com apoio psicológico. E muitas clínicas da família hoje têm instrumental para você fazer ginástica, né? Tem, exatamente. Umas bicicletas, umas coisas assim para você. Não, e eles fazem grupos, eles têm grupos de idosos, por exemplo, em praça, que aí às vezes o que acontece? Ali a clínica leva, ou eles mesmos se cotizam e pagam um professor de educação física para estar num determinado horário, e aí cotiza com todo mundo ali, faz conseguem pagar o profissional, e aí tem um determinado horário lá, 3 vezes na semana, e fazem um grupinho lá de pessoas, que tem uma relevância, eu acho, a meu ver, muito importante, não só da atividade física, mas como também esse grupo que se forma, que acaba tendo outras atividades sociais, que pode ser, sei lá, no coro da igreja, ou em alguma outra coisa ali perto, que fazem, né? Eu acho que isso tudo é muito saudável para a pessoa estar inserida dentro de um grupo, às vezes, ali que ajuda muito. Então, eu converso com os pacientes e vejo o que dá. Eu me lembro que o Milton Galper, também numa apresentação que ele fez um comentário de que quando o indivíduo sofre um infarto, ele às vezes sai do infarto, recebe alta e ele é encaminhado para uma clínica de reabilitação, que se chama, né? Reabilitação cardíaca, na verdade, é reabilitação a partir da atividade física que essa clínica oferece. E ele acha que essa mesma oferta para o paciente de DPOC não é tão eu presente. Concordo plenamente. Tem até trabalho que mostra isso. Quando um paciente infarta, ele tem alta, em geral, com uma receita toda atualizada por causa do infarto, que tem que mudar uma série de prescrições e com uma série de orientações, seja para reabilitação ou, quando não é possível, pelo menos com algumas orientações ali. Isso ocorre em mais de 90% das vezes. Quando a gente vai ver isso em DPOC, em geral, ele não recebe nem modificação da receita dele. Então, nem orientação para procurar o pneumologista. Ele teve uma exacerbação, ele saiu e não recebe nada de orientação pós.
Paciente com asma, quando procura também a emergência, muitas das vezes é tratada a crise dele, mas ele não sai com nenhum plano terapêutico quando ele sai ali da emergência. Quer dizer, eu não sei por que a gente tem uma certa negligência, né? A gente valoriza pouco os sintomas respiratórios. O próprio Milton, nesse comentário que ele fez, ele complementou dizendo, não era nem pelo SUS, pacientes que têm convênio médico privado. Sim. Aí o cara mora em Copacabana, foi atendido pelo médico em Copacabana, mas na hora da fisioterapia tem Meia em Campo Grande. Não existe oferta em Copacabana para gente fazer a fisioterapia. Ele não vai conseguir, porque a fisioterapia significa que ele tem que ir lá várias vezes na semana. Várias vezes na semana. Então, e às vezes por um tempo longo. Sim, ou seja, não vai, né? Porque como é que uma pessoa que tem dificuldade... A gente não mencionou, mas vale a pena mencionar que uma das alterações que o enfisema provoca é a alteração no tônus muscular, né, na força muscular. E a respiração, basicamente, é feita pela musculatura, né? Não só, não é? Fala um pouquinho, 1 minuto sobre isso. Esses pacientes, principalmente, força muscular. Os pacientes, eles são descondicionados, eles perdem massa muscular, eles se tornam o que a gente chama de sarcopênicos, ou seja, ele perde força muscular. Isso é um processo que ocorre naturalmente em idosos, se a gente não tomar cuidado, né? Então, no paciente com DPOC, que tem uma oxigenação mais baixa, isso vai acontecer de forma mais acentuada. Lembrando que o oxigênio é o alimento do tecido, o alimento músculo do precisa de oxigênio. Exatamente. E aí existe todo um descondicionamento físico e uma forma, e o paciente também não pratica nenhum tipo de academia. A gente não tem tanta essa cultura do idoso, né? Então a gente precisa atuar nisso. Quer dizer, não basta dar o broncodilatador ali e orientar o paciente. A gente tem que fazer, olha, você precisa ter uma atividade física, que o ideal é que tenha também atividade de força envolvida. Sim. Ou seja, levantar peso. Ah, mas eu não vou conseguir levantar 5 quilos. Não, pode ser 1 quilo. Pode ser até o peso do próprio meu. Existem exercícios que a gente faz de levantar braço. Sem peso, mas isso já tem o peso corporal. Então, esse é um exercício importante para o idoso, mesmo que ele não tenha DPOC. Aprender a soprar, né? Aprender a soprar, aprender a caminhar. E existem exercícios que a gente chama de conservação de energia. Você fazer coisas como amarrar sapato, como pegar coisas numa prateleira mais alta, ou escovar dente, sem se cansar tanto. Então, o fisioterapeuta ele pode ensinar uma série de truques, digamos assim, para o paciente não ficar tão cansado quando faz essas atividades. E ele, no dia a dia, vai praticar, vai melhorar a força muscular e com isso ele vai sentir menos falta de ar. Isso é fundamental. Lembrando que, independente de oxigênio, de ser tabagista ou não, a população global, né, do planeta está envelhecendo. Sim. Né? Você tem hoje gente... eu trouxe aqui uma psicóloga, nós estamos falando sobre a síndrome alcoólica fetal, mas ela... en passant, mencionou e mostrou que ela escreveu um livro chamado Centenários, onde ela só entrevistou gente com mais de 100 anos, aqui no Brasil. Todas pessoas que deram entrevista, brasileiros. E isso é uma coisa impensável há décadas atrás, né? Então, se a gente, por vários motivos, né? Inclusive porque você tem hoje medicação para uma série de doenças, você não morre tanto mais de infecção, porque na África, por exemplo, as pessoas não estão chegando ao nível morrem antes, nós aqui, né, da Europa, dos Estados Unidos, morrem antes, por outros problemas, morrem de diarreia, né, criança morre de diarreia numa quantidade absurda. Mas a gente tem que envelhecer e envelhecer bem, né? Exatamente. Senão não tem graça. Essa que é a questão, porque se você envelhece mal... Por exemplo, o cigarro ele é determinante da osteoporose. Quanto mais fumo, mais anos, mais o risco de osteoporose. A osteoporose pode levar a fratura. E se você sofre uma fratura e é enfisematoso ou tem uma DPOC já instalada e grave, essa recuperação vai ser muito ruim, porque você vai ficar imóvel numa cama durante muitos anos, ou às vezes não vai nem poder ser operado.
Eu de vez em quando acompanho pacientes com DPOC que tem que fazer uma cirurgia de fêmur, por exemplo, fratura de fêmur, e é aquela coisa, né? Será que vai aguentar a cirurgia? Se não vai, o risco cirúrgico tal, e oxigênio direto. Então, às vezes, o ADPOC não é nem o motivo de uma determinada internação. Internou lá porque fez um AVC. Mas foi para a máquina, respirador, e aí não sai da situação, não acorda, porque a DPOC complicou aquela evolução. Antes que o programa se acabe, eu queria que você passasse um contato seu, se alguém quiser tirar alguma dúvida, alguma coisa, um e-mail, telefone, o que você puder dispor. C de Cláudia, né? ccosta.org. Ccosta.org, UERJ, de Rio de Janeiro. Isso. UERJ, que é a Universidade do Rio de Janeiro. Gmail.com. Gmail.com. Lá no Hospital Pedro Ernesto, que é o Hospital Universitário Pedro Ernesto, que é o Hospital da UERJ, vocês só recebem pacientes por CISREG, pelo Sistema de Regulação? A gente recebe pelo CISREG, exatamente. Recebe pelo CISREG. Então, vocês lá têm um ambulatório para tratar de DPOC específico? Sim, específico. Tá. Então, vamos dizer, se o pessoal lá de Caxias estiver acompanhando e quiser encaminhar, bota no CISREG. Exatamente. Às vezes até para um diagnóstico mais sofisticado, mesmo que depois vocês devolvam o paciente ou a paciente para eles continuarem o acompanhamento, né? Às vezes para fazer uma avaliação. O Marcos Aurélio está dizendo que o filme Fumando Espero é bem interessante, sobre o poder das indústrias de cigarro. O Marcos Aurélio, a Adriana Dutter, que é a roteirista e a diretora desse filme, vem aqui ao programa provavelmente em outubro. Ela é cineasta e ela parou de fumar ao mesmo tempo que fez o filme. Então ela fez o filme parando de fumar. Olha. O Zamboni é um dos que aparece no filme, nosso colega em comum, Mauro Zamboni, fazendo espirometria na Adriana Dutter, que é a diretora do... Você chegou a ver esse filme? Não, eu vou te dar uma cópia, eu tenho. Muito legal. Eu tenho. O Zamboni agora foi para Petrópolis, Foi né? a Petrópolis, aposentou do INCA. Isso foi antes dele. Ele tinha um consultório ali na Sorocaba e trabalhava no Instituto Nacional do Câncer. Muito querido. O Isidoro está dizendo que gostou muito da conversa. Obrigado, Isidoro. Obrigada. Qualquer dia vem você. A nossa convidada também está te agradecendo. O Marcos Aurélio também disse que achou a música que a gente colocou no intervalo, chamada Fumante. Tem duas versões, tá, Marcos Aurélio? Tem essa da Cristiane Goulart e tem a da Giza Pitan. Uma é mais assim, tipo uma música mais calma, e outra ela fez em ritmo de rock. Cláudia, eu não tenho nem como te agradecer. Imagina, foi um prazer. Nem me dei conta que já tinha acabado. 2h59. Tá bom. O programa, quando a gente vê, né, no card, parece longo, mas ele nunca acaba sem a gente estar correndo. Eu e o Geraldo te agradecemos muito. Espero que a gente tenha contribuído aí para a compreensão das pessoas, né? A importância da DPOC, 400 milhões de casos no mundo, 3 milhões de mortes, 75% nos países de médio e baixo desenvolvimento. E entre 70 e 90 a doença só existe porque a pessoa fuma. Foi um barato estar com você ter disponibilizado esse sábado. Um abraço no Rogério Rufino. Eu que agradeço. O seu esposo e nosso colega que esteve aqui também. Sim, ele já esteve aqui. Esteve aqui. Abraço, Rogério. Bom final de semana a todos e vamos nessa.